Oi pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer imenso estar aqui hoje. Sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu sou a Carol Villalto e no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês um porta-moeda extremamente fácil e a aula está muito bem explicada. Eu vou explicar desde a construção do molde até o momento em que a gente coloca o botão e finaliza a peça. Então, se você está a fim de aprender uma peça muito simples agora para o final de ano, dá tempo de pegar encomenda grande porque você vai conseguir fazer, é bem rápido. Dá tempo de fazer para a família toda se você quiser, porque é uma coisa muito prática, muito fácil de fazer e é útil, né? Todo mundo gosta de ganhar presente útil. E vocês vão gostar muito da aula porque é uma peça que rende muito e você vai conseguir inclusive aproveitar pedacinhos de tecido que você tem na sua casa. Eu vou fazer com esse tecido rosa aqui, que é um lançamento que você encontra lá no meu site, que eu vou deixar aqui embaixo, é o www.carolvillalta.com.br e lá você vai encontrar, além de tecidos lindos como esse, diversas outras ferramentas que eu sempre uso aqui durante as aulas. Então eu recomendo que depois do vídeo você dê uma passadinha lá para conhecer o meu site. Então agora vamos para a construção do molde e eu vou apresentar para vocês os materiais usados para confeccionar essa peça. Antes de passar a lista de materiais, eu vou explicar para vocês como fazer o molde para você poder fazer quantas bolsinhas você quiser depois. O molde é muito simples, como vocês podem ver, ó, ele é formado por 4 triângulos e você vai começar desenhando o triângulo do meio, que tem 12 centímetros aqui em cada uma das linhas. Então ele é um triângulo equilátero, todos os lados são iguais e tem 12 centímetros. Depois que você riscar esse triângulo, você vai copiar ele numa folha separada e vai arredondar uma das pontas. E aí numa folha de sulfite inteira, você vai colocar primeiro o triângulo que você riscou com todas as pontas de quina, e aí em volta você vai colocar e riscar esse que você arredondou a ponta, dos 3 lados. E aí você vai formar essa figura aqui, que nada mais é, você olhando do outro lado, do que um triângulo com as pontas arredondadas. E aí você vai perceber que como você copiou, ele dobra aqui, ó, certinho um por cima do outro, formando um bolsinho e uma tampa, que é o que a gente vai fazer. Então você vai fazer assim no material, vai riscar uma vez esse triângulo aqui com meia margem de costura, ou seja, uma margem mais estreitinha na entretela, uma vez no tecido de fora, uma vez no tecido de dentro, e a gente vai precisar também de um botão que você vai instalar com um balancinho. Caso você não tenha balancinho, aí você pode optar ou por um botão de imã ou por um pedacinho de velcro, tá? Mas o que fica mais legal, na minha opinião, é o botãozinho de pressão, que vai ser instalado bem aqui no meio. A entretela que nós vamos usar é uma entretela média, igual essa daqui. Ela é de papel e os tecidos eu escolhi esses aqui, um estampado e um de bolinha que vai ficar por dentro. Então vamos lá costurar. Com os tecidos já cortados, a gente vai pegar o tecido que vai ficar pro lado de fora, que é o estampado, e eu vou colocar aqui sobre ele a entretela. Então as peças já estão todas prontas aqui pra gente começar a costurar o nosso porta-moeda. Lembrando que como ela é uma peça extremamente simples, ela não tem muitos detalhes, o charme dela vai ficar por conta da estampa de tecido que você escolher. Então escolhe aí muito bem o tecidinho que você vai usar pra sua peça ficar bem bonita no final. Então, ó, o tecido de fora já tá com a entretela colada aqui. E o tecido de dentro já está cortado no molde. A gente vai colocar um por cima do outro e vai costurar a volta toda, deixando uma aberturinha aqui em cima e costurando com a distância de um pé de máquina da beiradinha, tá? Não esquece do retrocesso no começo e no final dessa abertura que a gente vai deixar. Quando a peça que você está costurando tem curvas menores, assim, mais fechadas, é ideal você costurar com a máquina usando pontos menores, tá? Aqui eu estou usando 1.8 da minha máquina, porque daí fica muito mais fácil de você fazer as curvas sem errar e sem se perder. Quem quiser também pode usar alfinetes aqui nessa parte para segurar as duas partes juntas enquanto você costura, tá? Vocês sabem que eu não sou muito fã de alfinete, não uso muito, então por isso que eu não tô usando, mas quem quiser colocar, pode ficar à vontade. Então pronto, terminei de costurar aqui.
Agora que a gente costurou a volta inteira do triângulo, deixou uma abertura aqui e fez o retrocesso no começo e no final dessa abertura, a gente precisa, com a tesoura de picotar, retirar todinho o excesso que está por fora da costura. E aí eu tenho duas dicas para vocês. A primeira é que não basta ser uma tesoura de picotar comum dessas baratinhas de papelaria, porque normalmente elas são excelentes para papel, mas mastigam todinho o tecido e você vai acabar passando muita raiva com ela. Então, se você costura com uma certa frequência, eu recomendo que você compre uma tesoura de picotar apropriada para costura, porque ela vai cortar sem mastigar e vai deixar um corte bem feito na sua peça. E a segunda dica é para você não cortar muito perto da costura, porque pode desfiar depois e acabar soltando. Então deixa aí uma certa margenzinha de segurança do corte, tá? Então vamos cortar. Na parte onde a gente desvirou, você não precisa picotar, tá? Você pode deixar assim, sem cortar, porque isso vai facilitar depois na hora da gente colocar ela dobradinha pra dentro, pra fechar a costura da abertura que a gente deixou aqui, né? Então pronto, nossa peça já tá aqui com a lateral toda picotadinha e aqui a gente não picotou, eu deixei assim. Pela abertura a gente desvira a peça. Se você tiver um boleador, pode passar ele por dentro, ele vai ajudar bastante a assentar as costuras. E repare como que ficou fácil de desvirar, porque a gente não colocou a entretela do tamanho total do tecido. Ela estava cortada no molde, com meia margem de costura, enquanto o tecido tinha a margem inteira. Então ela não ficou muito para fora da costura. Ela ficou mais ou menos do tamanho certo do molde, vamos dizer assim. E aí, isso facilita muito na hora de desvirar. Nossa peça desvirada vai ficar assim, eu vou dar mais uma passadinha a ferro para ela assentar e aí a gente já vai acompanhar o próximo passo. Enquanto você estiver passando, já ajeita as beiradinhas do lugar onde a gente deixou a abertura para desvirar para dentro, para ficar mais fácil na hora de costurar. Se elas estiverem passadinhas e dobradas no lugar certo, vai ficar bem mais fácil. Depois que você tiver passado a sua peça, a gente vai pegar o molde dobrado, vai encaixar ele aqui, encostando ele em todas as laterais, aí você sabe que ele tá no meio. E aí, com a ajuda do giz japonês ou qualquer outro material que você usa aí para riscar no seu ateliê que apaga depois, a gente vai traçar aqui esse triângulo, porque são os pontos onde a gente vai dobrar. E aí, em cima desse risco que a gente fez agora, a gente vai passar uma costurinha que vai ajudar a marcar o local onde vai ficar vincado, que vai formar o nosso porta-moedas. Então, ó, se você dobrar aqui certinho, já dá pra gente saber aqui como que ele vai ficar, tá vendo? Então, a gente vai agora rebater a costura toda bem na beiradinha e passar uma costura aqui nesses traços que a gente acabou de fazer. Pode diminuir bem a velocidade aqui nas curvas, porque passar essa costura rebatendo bem na beiradinha na curva é um pouquinho complicado. Então, se você precisar ir bem devagarinho, vai, porque é melhor do que ficar torto. Já pode cortar aqui o excesso de linha que fica aqui onde a gente começou e terminou a costura. Agora que a gente passou essas costuras, já dá para perceber como ele dobra mais fácil aqui nos pontos em que a gente vai precisar dobrar. A gente já pode dobrar aqui duas partes para dentro, uma por cima da outra, e passar uma costura bem aqui na beiradinha que vai segurar esse formato aqui da nossa bolsinha porta-moeda.
Pode passar uma costurinha bem reforçada, pode ir e voltar. Corta o excesso de linha de novo, que vai ficar aqui embaixo. E a nossa peça já tomou forma, tá vendo? Agora é só passar o ferro, apagar esses riscos e instalar aqui na frente o botão. Eu já passei a minha bolsinha a ferro, já apaguei todos os tracinhos dela. Ela já tá desse jeitinho aqui. E agora a gente vai marcar o botão de pressão que vai fechar a bolsinha. Então, para isso, você vai marcar bem no meio aqui uma pintinha, né? Para quem for usar o balancim. Para quem não conhece, o balancim é essa ferramenta aqui, que serve para colocar diversos tipos de botão. O que eu acho muito interessante nessa ferramenta é que ela funciona com matrizes. Cada conjunto de matriz faz uma coisa diferente, então você pode ter um balancim e diversas matrizes que você vai conseguir fazer um monte de coisa. Ele serve para colocar rebite, para colocar ilhós, para colocar botão de plástico, botão de pressão, botão de metal, enfim, dá para fazer um mundo de coisas. Muitas vezes as pessoas me perguntam sobre a minha opinião entre comprar um alicate e comprar um balancim. Eu normalmente opto pelo balancim por causa dessa versatilidade dele, que ele serve para você fazer diversas coisas diferentes. Então eu acho que é mais legal ter essa ferramenta. Aos poucos você vai comprando aí as matrizes e dá para fazer um montão de coisa. O botão que eu vou usar para essa peça aqui é um botão simples, daquele vazadinho, que fica só um aro de metal aparecendo por fora, que é esse modelo aqui, ó. Vou marcar aqui o ponto onde eu quero colocar o botão. Vou marcar embaixo também. Para fazer isso, você pode usar um alfinete, atravessa ele aqui para marcar na frente e atrás do mesmo lugar. E agora eu vou mostrar para vocês como que eu faço para instalar esse botão. Eu organizo meus botões assim, em potinhos. E nesse caso aqui eu vou usar duas partes de fora, um macho e uma fêmea. Primeiro eu coloco a parte de fora aqui e o macho aqui na parte de cima. E aí eu vou colocar ele aqui no lugarzinho que eu marquei com o giz. E é só apertar aqui que ele já faz a prensa e instala o botão. Assim. E aí agora é só colocar embaixo, que é o mesmo procedimento. Coloco a parte de fora aqui. Coloco o botão fêmea do lado certo aqui, encaixadinho na matriz. O lugar aqui embaixo já tá marcado também. Depois do botão instalado, a nossa bolsinha tá prontinha. Esse é o nosso porta-moedas finalizado, cheio de moedinhas. E inclusive eu aproveitei esse bolsinho a mais que ele tem aqui para guardar um pendrive. Então essa bolsinha, ela é muito útil. Espero que vocês tenham gostado muito da aula. Se você curtiu, deixa aqui embaixo o seu like, se inscreve no canal e deixa um comentário que eu vou adorar ler cada um dos comentários. Um beijo pra vocês e até a próxima!